Veja, a história está se movendo ao longo de uma linha. O mundo em que vivemos não está apenas experimentando um evento aleatório após outro. A história está se movendo ao longo de uma linha. Houve um começo e haverá um fim. Deus tem uma história em uma linha do tempo, e a Bíblia atesta isso. A Bíblia nos assegura desta realidade de que estamos nos movendo ao longo de um cronograma programado de eventos proféticos. Agora, dentro deste cronograma, somos apresentados a duas feras em Apocalipse capítulo 13. A primeira besta sai do mar com 7 cabeças e 10 chifres, como visto em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10. Esta é identificada como o Anticristo. A segunda besta sai da terra, fazendo com que as pessoas adorem a primeira besta e as enganando através de sinais milagrosos, como visto em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18. Esta é identificada como o falso profeta. Antes de entrarmos nos detalhes, peço que se inscreva no meu canal. É simples e gratuito. Clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo e ative o sininho para receber notificações sobre futuros vídeos. Agora, vamos começar. Hoje, nos encontramos no precipício de um mistério profundo que agitou os corações e mentes dos estudiosos, teólogos e crentes de todas as idades. É um assunto que vai fundo na estrutura da nossa fé e nos conecta à tapeçaria em desenvolvimento do grande desígnio de Deus. Vamos explorar uma figura que tem sido ao mesmo tempo temida e incompreendida, um símbolo de engano e uma indicação do fim: o Anticristo. Mas quem é o Anticristo? De onde ele vem? Qual será o seu papel nos eventos climáticos que a Bíblia prediz? Estas perguntas levaram a muitas teorias, interpretações e debates sobre a imagem do Anticristo. Ele foi pintado de várias maneiras por diferentes culturas, escolas de pensamento e até mesmo dentro de nossa própria comunidade de fé. Alguns veem nele um indivíduo rico e poderoso, enquanto outros o imaginam como uma figura alienígena enganadora. Ele poderia ser um líder político, uma figura religiosa, ou até mesmo algo conectado à tecnologia moderna. Essas ideias, embora variadas, têm todas seus próprios pontos fortes e fracos individuais. À medida que nos aprofundamos neste assunto, convido todos a abrirem seus corações e mentes. Vamos caminhar juntos na palavra de Deus, buscando sabedoria e discernimento enquanto desvendamos as diversas e intrigantes teorias em torno do Anticristo. Desde o início, preciso deixar claro que não estou prescrevendo nenhuma dessas teorias. Estou simplesmente apresentando informações sobre teorias que estão por aí a respeito do Anticristo. Teoria do rico bilionário. A teoria do rico bilionário sugere que o Anticristo será uma figura rica e influente, utilizando seus vastos recursos para manipular e controlar sistemas globais e governos. Vamos explorar essa teoria examinando algumas passagens do Apocalipse 13. O capítulo começa com a visão de uma fera subindo do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Apocalipse 13, 1 e 2. Esses símbolos são interpretados para representar diferentes nações ou estruturas de poder. A teoria propõe que o Anticristo, como um rico bilionário, pode controlar essas estruturas, possivelmente como chefe de uma organização global, corporação, ou como uma figura política influente com ligações a vários governos mundiais. No capítulo 13, versículos 4 a 8, a besta é dada autoridade sobre todos os povos, línguas e nações, e as pessoas adoram a besta. Isso é visto como um símbolo da influência e autoridade que um indivíduo rico pode exercer na sociedade moderna. A teoria sugere que a vasta riqueza do Anticristo permitiria moldar a opinião pública, controlar a mídia e até mesmo manipular líderes políticos. A passagem em Apocalipse 13, de 16 a 17, descreve como a segunda besta força as pessoas a receberem uma marca, sem a qual não podem comprar ou vender. Na teoria do rico bilionário, isso poderia representar a capacidade do Anticristo de controlar a economia global,
mantendo posições-chave em finanças internacionais ou controlando tecnologias essenciais. O anticristo poderia impor políticas alinhadas com sua agenda. Em resumo, a teoria do rico bilionário interpreta as imagens e descrições em Apocalipse 13 como simbólicas de uma figura rica e influente que usará seus recursos para obter controle sobre vários aspectos da sociedade, desde a política até a economia e a tecnologia. Essa teoria pode explicar um fenômeno recorrente na sociedade contemporânea, onde indivíduos que acumulam fortunas significativas são frequentemente associados ao papel do anticristo, criando especulações anuais em torno desse tema. Teoria da decepção alienígena. A teoria da decepção alienígena propõe uma perspectiva intrigante sobre os eventos dos últimos dias, sugerindo que o anticristo se apresentará como um ser alienígena de outro planeta. Esta interpretação enfatiza os poderes enganosos e sobrenaturais atribuídos ao anticristo, conforme descritos nas precedências históricas da Bíblia e em mitos que remontam ao relato de Gênesis sobre interações entre seres terrestres e entidades mundanas. Os defensores dessa teoria apontam para relatos em diversas culturas, como os escritos sumérios, que mencionam visitantes de outros mundos. Essas narrativas, presentes em várias culturas antigas, descrevem interações entre seres terrestres e entidades de outros planos, retratando esses seres como influentes portadores de sabedoria e conhecimento avançado aos humanos. A Bíblia, alertando sobre o engano e poderosas falsas maravilhas nos últimos tempos, Mateus 24:24, 2 Tessalonicenses 2:11, oferece uma base para a consideração de uma figura alienígena ou alguém que afirma ser um extraterrestre. Isso se alinha com a narrativa de poderosos enganos, fascínio pelo conhecimento avançado e a suposta superioridade de uma raça alienígena. A teoria sugere que a capacidade de um ser alienígena de cativar a atenção com conhecimento convincente poderia levar à adoração generalizada. Em um mundo que já idolatra figuras públicas, a chegada de um ser de outro planeta com respostas para os problemas mundiais e soluções econômicas poderia facilmente conquistar a devoção global. A questão das origens da Terra, frequentemente sem resposta, seria abordada por um engano alienígena que apresentasse explicações extraterrestres para a vida na Terra, as origens das religiões e até mesmo a criação do planeta. Isso poderia persuadir bilhões a abandonarem suas crenças religiosas em favor de uma adoração unificada ao mesmo ser. Em resumo, a teoria da decepção alienígena cria um cenário complexo e fascinante no qual o anticristo se revela como um ser alienígena. Essa interpretação se baseia em elementos históricos, teológicos e culturais para construir uma narrativa que ressoa com o crescente fascínio moderno pela vida extraterrestre. Teoria do líder político. A teoria do líder político postula que o anticristo surgirá como um líder político carismático, capaz de unir várias nações sob um único governo. Este líder prometerá paz, prosperidade e a resolução de conflitos de longa data, atraindo assim um vasto segmento, mas eventualmente desviando as pessoas de Deus. Essa teoria encontra suporte em diversas passagens bíblicas, com destaque para Daniel capítulo 7, versículos 23 a 25. Vamos analisar esses versículos para entender como se relacionam com a teoria do líder político. Em Daniel 7:23, a profecia menciona um quarto reino único que devorará toda a terra, sugerindo um governo global ou uma entidade liderada pelo anticristo. A expressão devorar toda a terra pode simbolizar o domínio sobre nações, alcançado por meio de manobras políticas, conquistas militares ou coerção diplomática. Daniel 7:24 fala sobre os 10 chifres representando 10 reis, que podem ser interpretados como uma coalizão de nações. A ascensão do anticristo é descrita como distinta e significativa, até mesmo usurpando 3 desses reis. Essa singularidade na liderança do anticristo pode ser atribuída a um carisma sem precedentes,
habilidade política ou apelo ideológico. Em Daniel 7:25, são mencionadas as ações do anticristo, incluindo falar palavras contra o Altíssimo, oprimir os santos e buscar alterar leis e tempos. A postura blasfema contra Deus e a opressão dos fiéis refletem uma agenda mais ampla de suprimir a fé religiosa, especialmente aquela que segue os princípios da Bíblia. Em resumo, Daniel, capítulo 7, versículos 23 a 25, pinta a imagem de um governante poderoso e único, que se eleva acima dos outros, manipula leis, se opõe a Deus e busca domínio global. Esses aspectos estão em consonância com a teoria do líder político do anticristo, que o enxerga como uma figura carismática, unificando o mundo sob um único governo, ao mesmo tempo afastando as pessoas da verdadeira fé. A teoria do líder político em torno do anticristo tem sido uma constante no discurso moderno, explicando a recorrência de especulações sempre que uma figura política proeminente surge. Sempre que um novo líder político ganha destaque, surgem teorias de que ele poderia ser o anticristo, demonstrando um padrão recorrente na discussão sobre o tema. Teoria do líder religioso. A teoria do líder religioso sugere que o anticristo será uma figura religiosa que estabelecerá uma religião mundial, utilizando milagres enganosos e sinais. Essa visão destaca o engano espiritual mencionado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4. Teoria da reconstrução do Império Romano. A teoria da reconstrução do Império Romano, a quinta teoria, argumenta que o anticristo surgirá de um renascimento ou reconstrução do Império Romano. Muitas vezes, essa ideia é associada à União Europeia ou outras entidades ocidentais. Essa teoria é frequentemente vinculada à interpretação das bestas em Daniel, capítulo 7, e Apocalipse, capítulo 13. Alguns acreditam que o anticristo pode emergir de dentro da própria igreja cristã, representando uma forma apóstata de cristianismo que nega as doutrinas essenciais. Essa visão baseia-se em passagens que falam de apostasia nos últimos tempos, como 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Teoria da tecnologia e IA, espírito do anticristo. Com o crescimento da tecnologia e da inteligência artificial, algumas teorias contemporâneas propõem que o anticristo poderia estar conectado ou mesmo incorporado em um sistema artificial de inteligência. Essa teoria foca nos aspectos enganosos e controladores do anticristo, conforme descrito em Apocalipse. Ao explorar essas diferentes teorias sobre a identidade do anticristo, é crucial notar que, embora o próprio anticristo ainda não tenha surgido no cenário mundial, seu espírito está ativamente trabalhando para preparar o caminho para sua eventual chegada. É crucial que estejamos vigilantes e discernimos a compreensão da ciência, guardando nossos corações contra sua influência. A Bíblia nos adverte sobre o anticristo, em 1 João 4, versículo 3, afirmando que todo espírito que não reconhece que Jesus não é de Deus é o espírito do anticristo, que já está no mundo. A influência crescente do espírito é evidenciada pela prevalência do secularismo e a rejeição dos princípios morais de Deus. Testemunhamos uma cultura de individualismo e autogratificação, onde as pessoas priorizam seus desejos acima do bem-estar dos outros, em contraste com o altruísmo ensinado por Cristo. O espírito do anticristo prospera em um mundo que coloca os desejos humanos acima dos desejos do plano divino, afastando as pessoas do caminho da justiça. O espírito do anticristo está ativo hoje, trabalhando em nosso mundo. O apóstolo João indicou que o anticristo final será precedido por outros precursores, todos energizados pelo mesmo Espírito. Assim como os crentes podem ser cheios do Espírito Santo, as pessoas podem ser influenciadas pelo espírito do anticristo. A sociedade se afastou do Senhor Jesus Cristo, abraçando um sentimento anti-Deus. Essa mudança é evidente na crescente ilegalidade mencionada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que se torna mais pronunciada com o tempo. A influência do espírito do anticristo está crescendo,
com as Bíblias desaparecendo dos espaços públicos e o temor de Deus diminuindo globalmente. Enquanto isso, o espírito do anticristo prepara o caminho para o homem do pecado. As pessoas podem pensar que o anticristo reformará o mundo, mas na verdade, quando ele chegar, o mundo já estará preparado para ele. O espírito do anticristo está presente hoje, trabalhando em nosso mundo. Há um declínio geral no temor de Deus em todo o mundo. E a razão é simples. O espírito do anticristo está preparando o caminho para o homem do pecado chegar. As pessoas têm uma percepção estranha de que, quando o anticristo chegar, ele reformará o mundo. No entanto, na realidade, o mundo já estará pronto e preparado para ele, como indicam as tendências gerais da sociedade. Não é necessário ser um teólogo para perceber que estamos nos últimos dias, conforme Jesus falou.